Audiobook O Efeito Sombra, parte 4. O nascimento da sombra. O nascimento da nossa sombra ocorreu quando éramos pequenos. Antes que o pensamento lógico fosse desenvolvido o suficiente para filtrar as mensagens que recebíamos dos nossos pais, os que cuidavam de nós e do nosso mundo. Mesmo com os que melhor cuidaram de nós, inevitavelmente sentimos vergonha de demonstrar algumas de nossas qualidades. Receber a mensagem de que algo estava errado conosco ou que éramos ruins, de alguma maneira. Quando crianças, talvez nos tenham dito que éramos ruidosos demais. Em vez de abrandarmos o tom de voz, sabendo que haveria outro momento para sermos ruidosos, nosso ego frágil e incompleto talvez tenha interpretado que nossa expressão pessoal estava errada e deveria ser ocultada dos outros. Ou talvez fomos chamados de egoístas porque pegamos mais biscoitos do que deveríamos. Em vez de entendermos que os biscoitos deveriam ser divididos, interpretamos que o nosso egoísmo era ruim e deveria ser destruído. Ou nos empolgamos e gritamos uma resposta. Ainda nos primeiros anos da escola, subitamente, todas as crianças nos encararam aos risos. Em vez de rir com eles, nos sentimos imbecis e decidimos que nunca mais deveríamos correr esse risco. Essas mensagens negativas ficaram tão enraizadas no subconsciente como um vírus de computador, alterando a percepção de nós mesmos e fazendo com que fechássemos esses aspectos de nossa personalidade, considerados inaceitáveis por nós ou pelos outros. Cada vez que um de nossos comportamentos foi recebido como uma crítica ou uma punição insensata, inconscientemente nos separamos do self autêntico, verdadeiro. E uma vez que esses filtros negativos estavam firmemente no lugar, nós nos separamos do prazer, da paixão e do nosso coração eternamente amoroso. Para assegurar a sobrevivência emocional, iniciamos uma tentativa de encobrir o verdadeiro self, de modo a nos tornarmos a versão que julgávamos aceitável, o self participativo. A cada rejeição, criamos uma separação interna cada vez maior, erguendo muros invisíveis cada vez mais altos para proteger o coração sensível. Dia a dia, experiência a experiência, sem saber, construímos uma fortaleza invisível que se tornou nosso falso self. Essa fortaleza de expressão limitada obscureceu nossa essência, escondendo vulnerabilidades, sensibilidades e, frequentemente, a habilidade de conhecer e enxergar a verdade sobre quem somos. Antes que nosso self maleável endurecesse, tornando-se um ideal do ego mais rígido, tivemos a liberdade de expressar todos os aspectos da nossa humanidade. Tivemos múltiplas reações emocionais a cada acontecimento de nossa vida. Sem o peso da vergonha e do julgamento, tivemos acesso a todas as partes de nós mesmos. Essa liberdade significava poder ser qualquer coisa que quiséssemos, a qualquer momento. Não havia restrições internas que nos impedissem de sair do papel perseguido de objeto de ação ou de papel de meia-irmã malvada e invejosa. Antes de aprendermos a julgar uma qualidade melhor do que a outra, tínhamos acesso irrestrito ao leque inteiro de expressões que residem em nós. Podíamos lidar com elegância, graça, coragem, criatividade, honestidade, integridade, positividade, poder, brilho, ganância, frugalidade, preguiça, arrogância e incompetência com a mesma facilidade que trocávamos de roupa. A vida era uma brincadeira quando dávamos permissão
de existência a todas as partes de nós mesmos. Cada dia era uma oportunidade para uma completa expressão pessoal. E melhor de tudo, se não gostássemos do jeito que a nossa história se desenrolava, tudo o que tínhamos que fazer era entrar em nosso quarto, arrumar uma capa ao redor dos ombros e apresentar um personagem diferente e voilá. Podíamos reescrever o roteiro e criar um novo final, ou uma nova história. Podíamos transformar o drama em comédia, ou um épico tedioso em uma aventura fabulosa. Havia incontáveis possibilidades e estávamos curiosos para examinar todas. No entanto, uma vez que a sombra nasceu, a expressão pessoal se tornou sufocada e mais séria. Aprendemos com os nossos pais, professores, amigos e a sociedade que para ganhar amor e aceitação precisávamos aderir a certos roteiros pré-escritos. À medida que frequentamos a escola, fomos expostos publicamente e interagimos com um círculo maior de pessoas, observando que determinados traços comportamentais foram condenados, criticados ou negados ao amor e à aceitação, enquanto outros foram idolatrados e cobertos de atenção. A partir daí, nos distanciamos de qualquer parte de nós que não se encaixasse aos padrões da sociedade e aos ideais de nosso próprio ego. Cada vez rejeitávamos mais aspectos de nós mesmos, por todo tipo de motivos. Alguns por parecerem ousados demais, outros porque eram tolos demais. Tentamos descobrir maneiras de nos livrar dos aspectos indesejados, até que um dia nos distraímos a ponto de esquecermos que existiam. Com cada um nos transmitindo mensagens diferentes sobre qual das inúmeras facetas deveríamos mostrar ao mundo, com cada um nos transmitindo mensagens diferentes sobre qual das inúmeras facetas deveríamos mostrar ao mundo, tornou-se mais seguro ouvir as vozes da autoridade, em vez de confiar em nossa natureza autêntica. Logo nos vimos com um limitado conjunto de emoções. Nossa expressão pessoal estava sufocada. As possibilidades intermináveis que um dia existiram em nossa frente se resumiam a apenas algumas. Aprendemos a abafar a vida e, de fato, ficamos confortáveis em fazê-lo. Acabamos nos identificando com um personagem interno que acreditávamos ser mais aceitável àqueles ao nosso redor. E há a possibilidade de ainda estarmos interpretando alguma versão daquele papel hoje em dia. Podemos fazer pequenas mudanças aqui e ali, mas quando nos lançamos um olhar sincero, talvez vejamos que nunca nos reinventamos completamente. É provável que sejamos como a maioria das pessoas. Nos arrumamos um pouquinho, colocamos um remendo em uma parte da vida que não está dando certo e criamos uma versão ligeiramente nova de quem já fomos. Até as roupas que vestimos, as comidas que comemos, os tipos de entretenimentos que buscamos e até chegarmos aos 30 anos, a maior parte das opções já foi pré-determinada em uma ou mais áreas da vida. Mesmo as coisas sobre as quais fantasiamos são repetitivas e monótonas. À medida que nos tornamos mais presentes e alertas, começamos a ver quanto somos robóticos e encurralados nas personalidades que criamos. E podemos escolher tomar medidas proativas para lidar com as sombras que estão nos prendendo e tentar nos libertar. Não se iluda, se não lidarmos com essas sombras, elas lidarão conosco. Surgirão nos relacionamentos e vão nos separar de quem amamos. Nos meterão presos em um emprego ou um estilo de vida que ultrapassamos há anos. Ou nos conduzirão aos vícios que minam o sucesso e a felicidade. Elas nos cegarão, impedindo-nos de ver os sinais de alerta de um relacionamento abusivo ou um mau negócio profissional, e nos manterão em perpétuo estado de negação, para assim
fracassarmos na ajuda àqueles que amamos quando mais precisam de nós, ao depararem com os nossos próprios demônios. Cada um de nós construiu uma identidade com base no ego, no qual nos designamos um papel aceitável que acabe reprimindo toda a nossa expressão pessoal. Em vez de sermos quem realmente somos, nós nos tornamos uma caracterização da pessoa que achamos que deveríamos ser. Ao longo do tempo, nossa percepção pessoal sufocada se torna um terreno fértil perfeito para que as sombras se enraizem. Mesmo que esse papel tenha sido criado para compensar alguma inadequação que acreditávamos existir interiormente, ou como uma estratégia que entendesse as expectativas dos nossos pais, daqueles que cuidavam de nós ou de nossos amigos. Se relutamos em encontrar o papel do ego, excluímos todas as outras partes que poderíamos de fato desfrutar. Acabamos criando uma vida carente de profundidade, aventura, significado e sabor. Conforme passamos a levar os papéis designados excessivamente a sério, eles ficam lacrados na estrutura do nosso ego. Raramente desviamos da identidade que criamos, porque caímos em um estado ilusório de negação e começamos a acreditar que somos aquela identidade. Olhando para a própria vida, a maioria de nós pode reconhecer as limitações e a repetição dos papéis que interpretamos. É claro que é muito mais fácil identificar os papéis que nossos amigos e familiares estão interpretando que os nossos. Podemos reconhecer a martir que oferecerá para a associação de pais e professores, assumindo mais a sua carga justa de trabalho. Depois vai reclamar disso. Ou o vizinho encantador que finge ser um super pai enquanto secretamente trai a esposa. Sabemos quem gosta de interpretar o papel de fofoqueira, asquerosa e que sabe dos podres de todo mundo. Sempre procura uma chance para compartilhar. Temos familiaridade com a rainha do drama mais próximo, que está sempre sendo a vítima, de uma forma ou de outra. É fácil identificar o eterno otimista que é sempre a estrela da festa, ou aquela que ninguém tira para dançar e sempre fica sentada nos cantos. O inacreditável é que mesmo que o papel que designamos a nós mesmos seja tedioso, infelizmente repetitivo ou desagradável, nós nos agarramos a ele ao longo da vida, o tempo todo racionalizando os motivos por não conseguirmos ser mais do que somos, ou não possuirmos mais do que temos. Sem saber, fomos nós que escalamos para interpretar algumas versões desse personagem. Ano após ano, e raramente, se é que ocorre, nos permitimos a aventura de um papel que não seja familiar, ou de um nível de expressão pessoal que ainda não reconhecemos. Se funcionarmos dentro do mito de que silenciosamente devemos eliminar, trancafiar e esconder todas as qualidades que nos tornam interessantes e singulares, renunciaremos ao direito de experimentar a paixão e a paz. A busca pela vida perfeita, o papel perfeito, a personalidade perfeita sempre nos deixará frustrados, mesmo obtendo o que queremos, pela simples razão de sermos muito mais do que um punhado de qualidades que se encaixam caprichosamente no ideal do ego. No processo de tentar expressar apenas esses aspectos que acreditamos garantir a aceitação pelos outros, abafamos alguns de nossos traços mais valiosos e interessantes e nos sentenciamos a uma vida de repetição do mesmo drama. Nessa busca pela segurança e pelo previsível, o leque de expressão pessoal encolhe, e com ele encolhem as nossas opções. Quem e o que seremos amanhã é geralmente uma variação de quem fomos ontem.
porque só podemos acessar os recursos e comportamentos do self que receberam consentimento para serem vistos. Ao vedar a escuridão, receamos a espreita dentro de nós, porque tememos a destruição que isso pode causar, além de abafarmos outros aspectos que anseiam a expressão, como a competência, a força, o sucesso, o lado sexy, engraçado e brilhante. Essa é a causa principal do tédio que frequentemente sentimos em várias áreas da nossa vida. Enquanto cortamos alguns aspectos do relacionamento com nossa personalidade, negamos-nos o acesso ao estímulo, à empolgação, à paixão e à criatividade. Um dos aspectos mais empolgantes do ser humano é o fato de haver literalmente centenas de partes inspiradoras, úteis e poderosas, que estão adormecidas, ansiando para sair da sombra e ser integradas ao todo do self. Há uma imensa variedade de sentimentos maravilhosos, esperando por uma oportunidade de se deslocarem no corpo, trazendo-nos novas sensações e novos níveis de felicidade, alegria e prazer. Realmente não podemos desfrutar da vastidão de quem somos, porque esquecemos quem somos, além das fronteiras das barreiras restritivas internas que nos impulsionam ao nosso mundo emocional. Para voltarmos a nos inspirar em qualquer outra área da nossa vida, só precisamos olhar e ver qual aspecto ou personagens sombrios saíram do ângulo de visão, encontrar maneiras seguras e apropriadas para que elas possam se expressar e convidá-los de volta ao palco. Precisamos nos desafiar a aceitar todas as facetas da nossa humanidade. De outro modo, os personagens que foram expulsos do palco, agora reprimidos, se tornarão os orquestrantes silenciosos da nossa vida secreta. Somente na presença do self inteiro e sem censura é que podemos compreender e apreciar inteiramente a nossa totalidade e singularidade. Precisamos encontrar um bom uso para o personagem diário ou continuaremos em guerra conosco. Fazendo amizade com a sombra. Para começarmos a compreender quanto a sombra é essencial, tente imaginar uma história sem nenhum conflito ou herói, cuja virtude nunca é colocada à prova pelo adversário, digno. O herói de qualquer história não poderia existir se não fosse pelos vilões que o desafiam ao longo do caminho. Se o que diz a tradição ocidental realmente for verdadeiro, que o pecador e o santo estão meramente trocando de papéis, então o conflito entre a natureza superior e inferior cria uma tensão necessária para impulsionar nossa evolução como seres humanos. O mesmo conceito conduz à boa literatura e igualmente se aplica à vida real. Os heróis são tão fortes quanto os vilões. No drama da evolução, a sombra é o personagem de maior interesse. Ela só é perigosa quando a mantemos trancada no porão escuro da repressão. É quando corremos o risco de vê-la explodir em nossa cara, causando abandono de dietas, a sabotagem de relacionamentos e a morte dos sonhos. Mas se permitirmos que os personagens sombrios sirvam como partes integrantes do nosso self pleno, como forças vibrantes e poderosas em direção ao bem, elas nos conduzirão a experiências mais ricas, ligações mais genuínas, a mais riso, mais autenticidade e a uma expressão pessoal honesta. A batalha com o lado sombrio jamais será vencida com ódio e repressão. Não podemos combater a escuridão com a escuridão. Precisamos encontrar compaixão e abraçar a escuridão dentro de nós, de modo a entendê-la e finalmente transcendê-la. No livro A Arte da Guerra, Sun Tzu sugere que, para conhecer o inimigo, você tem que se tornar seu inimigo.
Nesse caso, o inimigo geralmente é um impulso vindo de dentro de nós, que não conseguimos entender e com o qual não sabemos lidar. Enquanto estivermos negando, reprimindo ou minimizando a importância desses ímpetos, certos de que os impulsos sombrios jamais nos alcançarão, nem serão expostos, a sabedoria que possuem continuará a nos manter iludidos. Descobrindo ativamente as dádivas e recebendo as contribuições que nossa sombra está tentando dar, redirecionando seu poder anteriormente destrutivo para uma força que pode beneficiar a nossa vida. Mais que isso, tornamo-nos exemplos para que outros encontrem saídas saudáveis. Mais que isso, tornamo-nos um exemplo para que os outros encontrem saídas saudáveis para liberar os aspectos que não estão em conformidade com o roteiro da sociedade ou o ideal do ego. Podemos ser santos ao prover a liberdade de expressão pessoal aos pecadores que residem dentro de nós, não incentivando o mau comportamento, mas vendo como esse impulso ou qualidade poderia nos servir ou a sociedade como um todo. Quanto mais aceitação e expressão pessoal encontrarmos para nossos impulsos sombrios, menos teremos de nos preocupar com o ataque surpresa da parte deles. Sei que você pode estar imaginando como uma parte sua que você teme e abomina pode lhe servir, mas juro que ao passar pelo processo, você verá que há dádivas a serem extraídas de todas as suas características, sentimentos e experiências. Reaver as partes que foram relegadas à sombra é o caminho mais confiável para atualizar todo o potencial humano. Depois de nos tornarmos amigos da sombra, ela se torna um mapa divino. Quando apropriadamente lido e seguido, que nos religa à vida que tínhamos a intenção de viver. As pessoas que estavam predestinadas a nos encontrar e as contribuições que deveríamos dar. Abraçar a besta interior é a passagem para a liberdade. É o caminho para abrir uma estrada em direção a toda a nossa grandeza. Isso torna a vida interior rica e significativa e a vida exterior mais prazerosa. Permite-nos desfrutar da plenitude, ao invés de ficarmos constrangidos pelas limitações do self criado pela ilusão. Por que ilusão? Porque se criamos nossa imagem pública ou persona a partir dessas características que julgamos aceitáveis, deixamos de fora algumas das partes mais importantes, potentes e saborosas de nós mesmos. A máscara da sombra. Revelar as partes que aprendemos a reprimir é a chave para o entendimento de como desfrutarmos da liberdade em algumas áreas da vida que nos comportamos como robôs em outras. É o medo que nos convence a usar uma das infinitas máscaras para nos esconder e construir uma personalidade, um figurino, por assim dizer, para ocultar quem realmente somos. Trabalhamos incansavelmente para criar uma fachada, para que ninguém descubra nossos pensamentos sombrios, desejos, impulsos e histórico pessoal. Foi a sombra do passado que nos levou a construir a face, a máscara que mostramos ao mundo. Seremos alguém que gosta de agradar as pessoas ou buscaremos alívio do mundo ficando isolados, distantes e sombrios? Ou buscaremos alívio do mundo ficando isolados, distantes e sozinhos? Trabalharemos incessantemente para sermos vistos como acima da média ou ficaremos contentes deitados diante da TV ou passando horas na internet procurando sites de fofocas? Nossa personalidade não foi criada por acidente. Foi criada do modo a camuflar as partes que julgamos mais indesejáveis e a compensar o que consideramos nossas falhas mais profundas.
Esse self falso está incumbido de uma única missão: esconder todas as partes indesejadas e inaceitáveis de nós mesmos. Se fomos magoados por pais emocionalmente imprevisíveis, talvez tenhamos de trabalhar muito para transmitir a imagem de uma pessoa calma e equilibrada. Se tivemos dificuldade de aprendizado enquanto crescíamos, talvez criamos uma personalidade terna, excessivamente amorosa, para que os outros não percebam a deficiência que acreditamos ter. Se nos envergonhamos de ser um filho adotivo, talvez nos tornemos trabalhadores altamente motivados, que sempre se vestem impecavelmente e são bem articulados. A imagem que criamos é elaborada pelas partes feridas, confusas e repletas de dor. Embora isso possa enganar os outros e até a nós mesmos, por um tempo, acabaremos sendo confrontados pelos ferimentos que essa máscara destinava a esconder. Como uma forma de assegurar que nosso self falho e imperfeito não seja descoberto ou exposto, sabiamente começamos a desenvolver características opostas àquelas que tentávamos esconder. Trabalhamos duro para compensar as partes que julgamos inaceitáveis, torcendo para ludibriar os outros e nos livrar dos sentimentos ruins que foram associados a eles. Se nos sentimos permeados pela insegurança, podemos ter desenvolvido uma personalidade arrogante, sabichona, para convencer os outros de que temos uma imensa confiança. Se nos sentimos fracassados, talvez tenhamos nos cercado de pessoas que fizeram grandes realizações, ou exagerado no alcance dos próprios esforços para parecer mais bem-sucedidos do que realmente somos. Se nos sentimos impotentes, talvez tenhamos escolhido uma carreira ou um parceiro que nos permita parecer mais poderosos. Nossa persona nos convence de que não há nada que desconhecemos a nosso respeito, de que somos de fato a pessoa que vemos no espelho e acreditamos ser. Mas a questão é que uma vez que compramos a história de "esse é quem sou", fechamos a porta para qualquer outra possibilidade e negamos a nós mesmos tudo o que poderíamos ser. Perdemos a habilidade de escolher porque não conseguimos fazer nada fora do âmbito da personalidade que estamos encenando. A persona previsível que construímos agora está no controle. Tornamo-nos cegos às imensas possibilidades da nossa vida. Somente quando paramos de fingir ser o que não somos, quando já não sentimos a necessidade de nos esconder ou compensar por nossa fraqueza ou nossos talentos, conheceremos a liberdade de expressar o autêntico self, tendo a habilidade para escolher com base na vida que verdadeiramente desejamos viver. Quando rompemos esse transe e já não nos preocupamos se somos adequados, nem tememos o que as pessoas pensam de nós, podemos nos abrir e aproveitar as possibilidades que poderiam passar despercebidas quando estamos encurralados em nossa história ou por trás de nossa máscara. Somos levados ao ponto de exaustão pelo ideal do ego, para ser diferentes do que somos. Lutamos para ter mais força, mais segurança. Sem perceber, nos posicionamos para provar que somos mais, melhores ou diferentes do restante. Ou tentamos ficar invisíveis para nos adequar sem chamar atenção. Esforçamo-nos para criar exatamente a persona que acreditamos que nos trará a aprovação e o reconhecimento que desesperadamente precisamos, ou de modo alternativo, que nos dê uma desculpa para não viver na íntegra de uma vida que amamos. Então começamos a agir de um jeito, consciente ou inconscientemente, que nos leva a outros pensamentos, sentimentos e expressões que acreditamos que nos trarão amor, respeito ou pena, até o dia em que a casa cai.
Amanda estava profundamente envergonhada por não ter se formado na faculdade e mortificada porque a maioria dos parentes, pelo lado da família da mãe, andava na contramão e não havia investido em educação. Ela trabalhou com afinco para criar uma persona que escondesse seu constrangimento e lhe desse uma boa aparência diante daqueles que queria impressionar. E encontrou um nicho em um campo de especialização em que era considerada inteligente, prestativa e indispensável. Porém, por mais que lesse e contribuísse em seu trabalho, Amanda terminava quase todos os dias com uma sensação de ser menos. Na tentativa de resolver sua dor, decidiu voltar à escola, esperando que a obtenção de um diploma a transformasse de uma menina sem estudo, a moradora de um parque de trailers, em uma mulher sofisticada e moderna. Certa noite, ela entrou na sua aula de psicologia devidamente trajada com a sua persona profissional. Sentia-se orgulhosa, pois já havia criado uma reputação de ser a garota inteligente da turma. Quando o professor detalhou o trabalho para a semana, Amanda começou a murchar, conforme a sombra repleta de vergonha se apoderava dela. Ela podia sentir o corpo inteiro se retraindo ao ver que o projeto era criar uma árvore genealógica bem detalhada, demonstrando o histórico educacional e as profissões de todos os membros da família. Conforme começou a trabalhar no exercício, ao notar que todos os membros da família, viciados em drogas, financeiramente estáveis e sem formação, foi confrontada pela dor e pelo constrangimento do histórico familiar. A sensação esmagadora de não ser boa o suficiente subitamente pareceu grandiosa demais para continuar escondida atrás de qualquer persona. Adiante, naquela semana, quando leu o relatório e olhou com mais compreensão para a árvore genealógica, em vez de se sentir orgulhosa do trabalho que fez, sentiu muita vergonha. Depois de alguns anos tentando fugir da sua sombra, foi necessária apenas uma tarefa para que a persona da Amanda fosse encarada. Assim como Amanda, alguns de nós sabíamos que, mesmo que com pouca idade, tentávamos ser alguém que não éramos. Em vez de nós mesmos, queríamos ser alguém em que nos espelhávamos. Então, inconscientemente, assumimos a fachada de ser outra pessoa, sem sequer perceber que aquilo não era um bom self autêntico. Mas, de qualquer maneira, em nossa busca por liberdade, segurança e autenticidade, é imperativo reconhecer que estamos vestindo a versão de uma máscara que colocamos há 20, 30 ou 40 anos. E agora, nosso self autêntico está gritando para ter a nossa atenção. Está profundamente escondido atrás de uma máscara e o falso self está disfarçando nossa verdadeira natureza. Imagine isto. Quando era uma criança pequena, você recebeu um pequeno presente, uma moeda mágica talvez, de sua avó. Desejando mantê-lo em segurança, você o escondeu para que ninguém pudesse encontrá-lo. Depois de todas essas décadas, você seria capaz de lembrar o local onde escondeu? Depois de todas essas décadas, você seria capaz de encontrar onde escondeu o seu presente? Sequer lembraria de tê-lo escondido? O mesmo aconteceu com o seu self autêntico. Você o manteve escondido por tanto tempo que esqueceu a existência dessa parte. A natureza da fachada que escolhemos varia com base no nosso histórico, pais arredores onde vivemos e no que éramos considerados bons ou maus em nosso comportamento. No entanto, as máscaras que são comumente vistas na sociedade atual não são diferentes daquelas de 100 anos atrás. Hoje há versões atualizadas de sedutores, encantadores, bajuladores, eternos otimistas, deslocados, mártires,
boas garotas, caras bacanas, durões, abusivos, intimidadores, etc. São expressões repetitivas, arquétipos do mundo contemporâneo. O problema em viver dentro dessas máscaras é o que eventualmente nos faz perder de vista quem realmente somos e a possibilidade para a nossa vida. Ao ignorar a escuridão, inconscientemente extinguimos nosso poder autêntico, nossa criatividade e nossos sonhos, expondo nossa vida secreta. A sombra prospera quando temos segredos. No instante que fechamos a porta para um ou mais aspectos particulares, colocamos em movimento uma vida secreta. Há um provérbio nos programas dos 12 Passos: seus segredos o mantêm doente. Em meus anos de trabalho com pessoas, posso afirmar que isso é verdade. Não há do que se envergonhar, pois a maioria de nós tem uma vida aberta e outra secreta. Temos uma pessoa que mostramos ao mundo e uma vida secreta que mantemos escondida. Construímos uma vida secreta para manter as partes que mais nos envergonhamos de assumir. Pode ser uma vida que dá vergonha ou um comportamento que tememos ser inaceitável para quem amamos. Talvez seja uma área de nossa vida que esteja fora de controle, um vício ou uma dependência com que relutamos, ou uma fantasia sobre a qual receamos falar. Quando o nosso comportamento é incompatível com a máscara que usamos, nós nos esforçamos muito para escondê-lo. Podemos ser muito ternos e atenciosos com todos os que temos contato durante o dia e depois chegar à nossa casa à noite gritando com nossos filhos. Talvez nos comportemos como intelectuais brilhantes diante dos colegas, mas em casa ficamos assistindo programas fúteis na TV ou jogando videogame. Talvez estejamos em um relacionamento de compromisso, mas traímos em segredo, ou agimos como alguém que galgou o sucesso pessoal, quando na verdade vivemos secretamente à custa de nossos pais. A vergonha não resolvida nos leva a traduzi-la em ações. Ela acaba surgindo em atitudes que revelam certas partes da vida que vínhamos tentando ocultar. Podemos trabalhar dia e noite tentando controlar os impulsos ocultos para que não venham à tona, mas estamos apenas a um passo de agir de uma maneira que mine o respeito próprio. Se estivermos escondendo uma parte de nossa vida na qual agimos sem integridade, isso acabará sendo exposto à medida que assumimos cheque sem fundo ou mentimos na declaração de imposto de renda. Se habitualmente encobrimos sentimentos de solidão, eles podem vir à tona na calada da noite, através de uma fome insaciável por açúcar, álcool ou sedativos que preenchem um vazio que sentimos. Se a raiva que sentimos décadas atrás não for enfrentada e liberada, poderá se expressar transformando-nos em pais ranzinzas ou cônjuges briguentos. Talvez o descontentamento por saber que os pais se traíam possa nos tornar atraídos por parceiros não confiáveis e emocionalmente abusivos. Pode ter acontecido de nossa curiosidade sexual normal ter sido sufocada na juventude, originando um fascínio insaciável por pornografia ilegal e sexo de risco. No entanto, para nos livrar das compulsões incontroláveis que nos levam a uma vida secreta, precisamos encontrar meios de expressar os aspectos reprimidos, para que possamos ficar em segurança quanto aos comportamentos que podem sabotar a nossa vida. Matthew era chefe de equipe de uma prestigiada universidade de medicina. Era admirado por colegas e tinha uma esposa amorosa e 3 filhos saudáveis.
Embora aos olhos de todos ele parecesse um pilar da sociedade, Matthew se via entediado com seu intelecto e todas as honras que acompanharam seu sucesso. Uma noite depois do plantão médico, ele voltou para casa e foi assistir TV tarde da noite. Ficou fascinado por uma jovem atriz que estrelava um filme e decidiu pesquisar sobre ela na internet. Uma coisa levou a outra. Enquanto ele visitava um site pornô, clicou em um anúncio de uma boate de striptease. As imagens o deixaram muito excitado. Sua mente começou a divagar e ele pensou em passar na boate no próximo dia de folga. Sentindo uma pontada de empolgação e medo, racionalizou sua decisão, ponderando que, já que a boate era do outro lado da cidade, poderia apenas colocar um boné e evitar ser reconhecido. Em pouco tempo, as visitas à boate tornaram-se habituais para Matthew. Ele se via cada vez mais atraído por uma das mulheres e acabou marcando o encontro. As histórias que contava a esposa se tornaram cada vez mais complicadas, com muitas mentiras. Ele passou a procurar conferências nas partes mais remotas do país, de modo a poder desfrutar de fins de semana de depravação sem se preocupar em ser flagrado. Como o sexo com sua esposa passou a ser menos frequente e excitante, ele foi ficando mais aventureiro e começou a correr mais riscos. Comprava e levava com ele lingeries e roupas sensuais para que as mulheres usassem. Em um fim de semana, Maria, mulher de Matthew, pegou o carro dele para levar as crianças a uma aula de tênis. E quando abriu o porta-malas para tirar o equipamento, notou uma mala médica que nunca tinha visto. Depois de deixar as crianças na aula, voltou ao estacionamento e por instinto abriu a mala. Ficou chocado ao encontrar lingeries transparentes, camisinhas e um estoque de parafernália sexual, tudo guardado dentro de uma pequena mala. Querendo entender a extensão da infidelidade do marido, começou a vasculhar as faturas de cartão de crédito, o histórico da internet e as contas de celular. Depois de estudar o comportamento dele por várias semanas, ela descobriu a dimensão da vida secreta de Matthew. Ela descobriu a dimensão da vida secreta que Matthew estava levando e que girava em torno de boates de striptease, acompanhantes e inúmeros programas noturnos. Após várias semanas de sofrimento silencioso, Maria decidiu confrontar Matthew com todas as provas que havia descoberto. Sem nada a dizer, o comportamento oculto agora exposto, Matthew estava diante da tarefa de tirar o véu dos anseios não realizados, que o levaram a criar um vazio entre a persona e a vida particular. Conforme o choque das consequências de sua vida secreta vieram à tona, ele ficou desgostoso, porque sua sombra o iludira e o levaram a um comportamento que ele jamais sonhara ser capaz de ter. Como a maioria dos viciados em sexo, Matthew precisava de ajuda. E logo descobriu que não era apenas sexo que procurava, mas também buscava atenção, admiração e empolgação. Se tivesse sido capaz de ver e reconhecer seus desejos secretos, poderia ter procurado o apoio que precisava antes de seu comportamento sair do controle. Em vez disso, a sombra o fez perder o casamento e a dignidade. Ao longo dos anos, já ouvi incontáveis pessoas em meus seminários compartilhando histórias parecidas. Sem pensar, elas se tornaram alguém que nunca quiseram ser. A conclusão disso tudo é que, se não lidarmos com os aspectos e impulsos sombrios e os sentimentos reprimidos, eles vão lidar conosco. Como diz meu amigo Dr. Charles Richards, ignorar nossa sombra reprimida é como trancar alguém no porão até que ela faça algo dramático para conseguir nossa atenção. Se nos recusarmos a revelar a sombra por vontade própria, corremos o risco de ficar na linha de fogo
do que eu chamo de efeito sombra. Sem qualquer alento à vista para as nossas partes reprimidas, elas assumem vida própria. Ao liberar a culpa e a vergonha que carregamos, quando parte de nossa vida está oculta na escuridão, podemos abrir as portas do porão e trocar a vida secreta por uma vida autêntica. Quando negamos a nós uma válvula de escape segura para o lado sombrio, ou nos recusamos a sequer reconhecer sua existência, isso vai se acumulando e se torna uma força capaz de destruir a nossa vida, assim como a de todas as que estão à nossa volta. Quanto mais tentamos reprimir os aspectos da nossa personalidade que julgamos inaceitável, mais elas encontram meios nocivos de se expressar. O efeito sombra ocorre quando a própria escuridão reprimida torna sua presença conhecida, levando-nos a agir de maneira inconsciente e inesperada. Isso acontece quando algo do mundo externo força a escuridão a sair de seu esconderijo e subitamente ficamos cara a cara com os traços, comportamentos e sentimentos do personagem que mantivemos escondido na vida secreta. O efeito sombra não é algo que planejamos. Na verdade, é algo que a maioria de nós investiu tempo e energia para tentar evitar. Mas quando entendemos esse fenômeno, podemos desvendar o mistério da sabotagem pessoal. O efeito sombra. Imagine que cada característica, cada emoção, cada pensamento sombrio que você tenta ignorar ou negar, seja como uma bola da praia que você segura embaixo da água. Você pega o selfie egoísta, raivoso, o excessivamente bom e o não tão bom assim. O tolo, o convencido, todos eles, e subitamente está oprimido com todas essas bolas de praia que tenta segurar. Se você ainda é jovem, tem bastante energia para conseguir administrar muitas bolas. Consegue reprimir muitas das características indesejadas. Mas depois, quando está cansado, de coração partido ou doente, quando não acredita mais na possibilidade de um futuro emocionante, quando abaixa a guarda, quando sua atenção está na família ou na perspectiva de uma promoção, quando já tomou drinks demais, de repente, pum, você ou alguém ao seu redor faz algo sem pensar e uma ou mais bolas emergem e o atingem no rosto. Esse é o efeito sombra. O que são as brigas de trânsito? Será que é algo além de uma bola de praia de raiva reprimida, forçando o caminho à superfície? Vemos isso na mídia o tempo todo. Um cineasta que faz filmes cristãos subitamente fica bêbado e aos berros faz comentários antissemistas na fúria da bebedeira. Um astro de rádio que ganha vida sendo um grande comunicador, de repente faz um insulto radical que destrói a carreira e a reputação. Uma jovem e ambiciosa professora que joga o futuro fora por ter relações com um aluno de 14 anos. Uma estrela de cinema que pode pagar por praticamente qualquer coisa e é flagrada roubando em lojas. Todos esses impulsos reprimidos e escondidos que tentamos administrar são como bombas relógio esperando para explodir. E podemos ter certeza de que o efeito sombra surgirá no momento menos oportuno, quando estivermos à beira do sucesso financeiro ou vivendo um novo romance, há poucos dias de se aposentar ou prestes a fechar um negócio que poderia mudar a nossa vida. Esses são os momentos em que sabotamos o próprio sucesso, conscientemente ou não. Quando uma escolha feita sob a névoa da inconsciência mina o progresso pelo qual trabalhamos durante anos. Uma sabotagem pessoal é exteriorização da vergonha interna escondida nos recônditos escuros da mente inconsciente.
pelo fato de não termos tido sabedoria, coragem ou recursos para fazer as pazes, forçado à exposição, para que possamos recuperar o self perdido e voltar ao estado de transparência do self pleno. Somente quando o comportamento autodestrutivo já não é mais segredo é que podemos olhar objetivamente os danos que estamos causando a nós mesmos e aos que estão ao nosso redor e encontrar motivação para mudar. Só após os filhos voltarem da escola e encontrarem a luz cortada é que nos dispomos a encarar o vício do jogo. É preciso ser detido no trânsito para despertarmos para o fato de que o hábito de beber está fora de controle. Quando saímos para jantar com amigos e o garçom anuncia que o cartão foi recusado, finalmente nos damos conta de que os gastos foram fora de controle. Quando somos flagrados roubando a conta da empresa, enfim, percebemos que precisamos lidar com o problema. Podemos nos iludir quanto a estar indo bem no trabalho ou na dieta, até recebermos avaliação anual ou subirmos na balança. O efeito sombra surge quando um potente reflexo externo do mundo interno que está perigosamente desequilibrado. Porém, por mais dolorosos que sejam, esses momentos servem para começar um processo de evolução involuntária. Quando somos confrontados pela sombra e ela é vista por aqueles cuja opinião prezamos, saímos da negação e esperançosamente reconhecemos que precisamos fazer algo a respeito. Se fôssemos capazes de nos enxergar com precisão, seria uma tarefa mais fácil, mas não conseguimos e por conta disso é muito fácil cair no transe da negação, também conhecido como nem noto que estou mentindo. A mentira começa conosco. Se tivermos intimidade com os nossos impulsos sombrios, se soubéssemos que o egoísmo, a raiva, a ganância, a intolerância têm mensagens importantes a transmitir, prestaríamos atenção à presença deles, como um amigo de confiança que bate à porta. Mas quando alienamos nossa sombra, quando por medo nos recusamos a reconhecer ou receber as mensagens que ela está tentando enviar, está certo de que faremos algo ou nos envolveremos com alguma coisa que trará o lado sombrio à superfície. Nessas ocasiões, a notória batida da porta mais parece uma pancada na cabeça. No entanto, os momentos em que encontramos a escuridão repudiada não são apenas os mais dolorosos, mas também os mais férteis da nossa vida. Se queremos evitar a cólera do efeito sombra, precisamos fazer uma verificação da realidade diariamente, observando se estamos agindo de maneira que pode nos envergonhar, constranger ou destruir família, carreira, saúde ou autoestima. Precisamos acordar e pensar se estamos escondendo ou negando uma vida secreta. Temos de nos conscientizar de que nossos hábitos, comportamentos ou maneiras de ser que talvez estejam nos escondendo dos outros. Se tememos pelo que poderia acontecer caso a família, os colegas de trabalho ou amigos vissem nossos e-mails, checassem o histórico de visitas a sites ou lessem os pensamentos perversos e de julgamento da nossa mente, temos que reconhecer que essas coisas são como sinais vermelhos piscando. A negação é a culpa por mantermos a nossa vida secreta intacta e oculta e nos manter focados em qualquer outra coisa, menos em nossas indiscrições. Para abraçar a sombra e destruir a possibilidade do efeito sombra nos dominar, precisamos nos abrir para uma verdade maior quanto à nossa humanidade e o que está à espreita sob a superfície da pessoa que julgamos ser. Quando direcionamos a mente à investigação da hipocrisia do comportamento humano, abrimos-nos a uma verdade mais profunda e significativa, que
todas as nossas partes merecem ser vistas, ouvidas e abraçadas, que cada aspecto detém uma dádiva maior do que podemos enxergar, e cada sentimento merece uma expressão saudável. Quando eles tentam nos retirar da escuridão e nos expor à luz, irão nos apoiar na criação de relacionamentos saudáveis, na recuperação da boa saúde mental e no alcance do nosso potencial. O efeito sombra destrói nosso personagem perfeitamente construído, de modo que podemos nos reinventar como alguém diferente de quem temos sido. A sabotagem pessoal não é nada além de relutância do self superior em continuar interpretando o papel que designamos a nós mesmos. De preferência, deveríamos abraçar os aspectos rejeitados de boa vontade. Quando insistimos, contudo, em nos ater aos personagens, a queda pode ser dolorosa e turbulenta. Há exemplos disso em toda parte. Britney Spears, a mosqueteira norte-americana, que usava máscara de boa garota, entra em uma espiral de autodestruição, tornando-se uma notória garota má. Tiger Woods, maior jogador de golfe de todos os tempos, com uma máscara de realizador acima da média, tem atitudes que o fazem passar de super-herói a traidor sabotador de si mesmo. Quando a máscara da personalidade humana fica apertada demais, quando já não há mais lugar para respirar, ela explode, para que possa recriar-se. Há literalmente milhões de exemplos que vêm ocorrendo ao longo do tempo e claramente demonstram o fenômeno do efeito sombra. No entanto, quando essas descrições pequenas ou gigantescas de outras pessoas são trazidas à luz, sacudimos a cabeça perplexos pelo comportamento que apresentam. Dizemos que a pessoa caiu em desgraça, mas será que é isso mesmo? Será que a desgraça não é a encenação bem construída que apresentamos ao mundo enquanto a nossa vida secreta está escondida dos que amamos? Revelando nossa sombra. Quando nos vemos obcecados pelos aspectos da sombra de outras pessoas, é porque elas também tocam as nossas. Estamos acostumados a pensar que não podemos nos ver, a menos que seja no espelho. Mas é verdade apenas em certo aspecto. O fato é que podemos sim nos ver, e em cores, ao prestarmos atenção no que observamos em outras pessoas. Somos programados para projetar em outras pessoas as qualidades que não conseguimos ver em nós. Não é ruim, fazemos isso o tempo todo. A projeção é um mecanismo de defesa involuntária do ego. Em vez de reconhecer as qualidades que desgostamos em nós, as projetamos em outra pessoa. Projetamos nos pais, nos filhos, nos amigos, ou até melhor, em pessoas famosas que nem conhecemos. Aquilo que julgamos ou condenamos em outro é parte rejeitada de nós mesmos. Quando estamos em meio à projeção, parece que estamos vendo a outra pessoa, mas na realidade estamos vendo aspectos ocultos de nós mesmos. Aquele em que projetamos detém partes de uma obscuridade rejeitada, assim como partes de uma luz ignorada. Simultaneamente temerosos de nossa indignidade, como da nossa grandeza, inconscientemente transferimos essas características para outra pessoa, em vez de tomar posse delas. Você já experimentou o poder da projeção milhares de vezes em sua vida? Você entra em uma sala e simultaneamente se sente atraído por alguém. Começa a conversar e a pessoa passa a lhe contar coisas que gosta e desgosta, e que não combinam com as suas. Subitamente, aquela pessoa lhe parece diferente. O transe da projeção foi rompido, e você a vê sob uma luz totalmente diferente. Em um instante depois que, por acaso,
mencionar que pode lhe arranjar ingressos para assistir ao jogo que você está louco para ver, ou se disser que conhece alguém que pode ajudá-lo em seu projeto, você pode novamente enxergá-lo sob a luz favorável e ela pode parecer mais interessante. Enfim, a conversa volta aos trilhos, mas no instante seguinte ela começa a dizer nomes. E quando subitamente ela faz se lembrar de seu sogro snob e você fica repugnado. Na verdade, nada mudou naquela pessoa, exceto sua percepção sobre ela. Esse é o poder da projeção. Se compreender esse fenômeno, entenderá por que pode amar alguém e no minuto seguinte achar a pessoa insuportavelmente irritante. A parte obscura de nós que repudiamos se apresenta continuamente através da tela do que estamos ao nosso redor. Talvez possamos ver nossa submissão na mãe, a ganância do pai, a preguiça do marido, a retidão dos políticos. A projeção soa assim: ela é tão egocêntrica, ele é tão cheio de si, mas que idiota, ele é um fracassado. A projeção explica por que 5 irmãos criados sob o mesmo teto dão diferentes relatos sobre seus pais. Atribuem-lhes um conjunto diferente de pontos fortes e fracos. Lembram-se deles com características distintas. Em geral, é difícil reconhecer o próprio comportamento ruim, porque estamos sempre projetando-os nos outros. Quanto mais convencidos ficamos dos atos errôneos alheios, é provável que mais sejamos culpados pelos mesmos erros. AJ, que trabalha no bar de um conhecido restaurante, seguia para casa depois de um longo dia de trabalho, na expectativa de ter uma noite calma com a família. Após um pequeno trecho percorrido de carro, ele subitamente ouviu um barulho atrás dele e ficou apavorado. Era uma sirene. Conforme ele encostou, tentou se lembrar do que poderia ter feito, mas nada veio à mente. Ele abriu o vidro e o policial pediu sua habilitação. Depois de entregar o documento, o policial se inclinou para a frente e perguntou: "Rapaz, você andou bebendo?" E AJ respondeu: "Não, senhor, eu estava no trabalho." E ele respondeu: "Rapaz, acredito que você andou bebendo e é melhor me dizer a verdade. Talvez tenha passado em algum lugar depois do trabalho?" Perguntou o policial em tom sarcástico. AJ, sentindo-se agitado e ligeiramente na defensiva, disse: "Não, senhor, não andei bebendo. Na verdade, eu estava no bar, onde lhe servi drinks a tarde inteira." O policial, obviamente estarrecido, devolveu a habilitação de AJ. Entrou no carro de patrulha e foi embora. Este é um exemplo perfeito de projeção. O policial, ligeiramente alegrinho e talvez se sentindo um pouco culpado por ter tomado alguns drinks no horário de trabalho, voltou ao serviço depois de seu intervalo, entrou no carro de patrulha e inconscientemente começou a procurar por si mesmo. As partes que tentamos evitar podem estar longe da nossa visão, porém não importa. Elas existem como parte de nosso campo energético. Os comportamentos e sentimentos com os quais não nos sentimos em paz sempre encontrarão uma tela onde se projetar, e podemos ter certeza de que isso está acontecendo quando sentimos uma carga emocional na presença de outra pessoa. Imagine possuir 100 saídas elétricas em seu peito. Cada uma delas representa uma habilidade diferente. As qualidades que você reconhece e abraça são vedadas. São seguras. Não há corrente elétrica passando por elas. Mas as qualidades com as quais você não se sente à vontade, aquelas que você não assume, essas sim têm corrente. Então, quando outras pessoas aparecem e refletem em você uma imagem do self indesejado, você se torna reativo. Eis um exemplo.
Uma vez namorei um homem que achava ligeiramente rechonchudo, meio fora de forma. Após namorar com ele por alguns meses, notei que em qualquer lugar a que fôssemos, ele sempre apontava para um cara acima do peso, barrigudo e com calças caindo. Um dia, conforme caminhávamos pelo aeroporto, a caminho de uma viagem romântica, ele apontou o dedo na direção de um homem que jamais veria novamente e comentou comigo: "Mas que relaxado! Por que você acha que esse cara não se cuida?" Finalmente não consegui ficar de boca fechada e juntei coragem para lhe dizer que estava apenas projetando as próprias preocupações com o seu peso em pobres homens gordos que nem conhecia. Sugeri que ao invés dele ficar apontando os dedos, ele deveria ir além. Achei que ele tropeçaria na escada rolante ao olhar para a barriga estufada, como se fosse pela primeira vez. O rosto dele murchou conforme se deu conta de que também carregava uma dúzia de quilos indesejados. Constrangido, timidamente me perguntou se de fato se parecia com os outros homens. Temendo arruinar a diversão do fim de semana, menti e disse que ele talvez não estivesse tão ruim quanto os outros, mas havia diversos lugares para onde poderia olhar quando estivéssemos em público. Portanto, isso deveria significar que até certo ponto ele realmente queria assumir o próprio corpo e mudar de forma, como se apresentava ao mundo, ou não estaria tão ligado nessa questão. Havia literalmente centenas de outros pontos nos quais poderia ter se concentrado em relação às outras pessoas. Cabelo, sorriso, belos olhos ou nariz grande, mas não o fizera. Só havia reparado na barriga dos outros homens. Nossas projeções sempre nos chocam. Quando estamos julgando alguém, nunca pensamos de fato sobre nós. Porém, uma vez que compreendemos por que apontamos o dedo, podemos começar a nos desvencilhar de nossas percepções e julgamentos vorazes a respeito dos outros. Precisamos lembrar o velho ditado: se você viu, é porque você também tem. Se negarmos a raiva ou nos sentirmos desconfortáveis com ela, nossos olhos automaticamente buscarão pessoas zangadas. Se estamos secretamente mentindo ou nos julgando por termos mentido no passado, ficaremos aborrecidos com a desonestidade dos outros. Se negarmos a raiva ou os sentimentos desconfortáveis com ela, nossos olhos automaticamente buscarão pessoas zangadas. Se estamos secretamente mentindo ou nos julgando por termos mentido no passado, ficaremos aborrecidos com a desonestidade dos outros. Em meus anos de liderança de workshop, já tive momentos bastante engraçados, quando as pessoas ficavam com raiva de mim por sugerir exatamente esse conceito de projeção e por lhes dizer que elas também possuem características. Um desses momentos foi quando uma linda espanhola disse que não tinha nada a ver com seu pai, que não aprovava homens com quem ela saía. Quando perguntei se ela sabia o motivo, ela respondeu que ele era racista. Ela disse que só saía com homens asiáticos e que ele não aprovava. Quando brinquei, perguntei que tipo de espanhola só sai com homens asiáticos. A raiva desapareceu do rosto dela e ela disse timidamente: "Alguém que seja racista?" No mesmo instante, ela percebeu que estava sendo ligeiramente racista, assim como seu pai, porque jamais sairia com um homem de sua origem. Outra mulher protestou, dizendo que não parecia em nada com seu pai, que vivia apontando seus erros. Ela me disse que ele estava sempre zangado, era hipócrita, cruel e crítico. Quando perguntei o que ela acabara de fazer ali durante a conversa, ela percebeu que havia demonstrado o mesmo tom de julgamento que via nele.
Em uma outra vez, um homem se levantou para contar o quanto detestava pessoas de mente fechada e como parecia estar cercado por gente assim no trabalho e no próprio bairro. Então, um dia, seu filho adorado veio visitá-lo durante as férias da faculdade e anunciou que era gay. Tomado pelo desgosto, quando a esposa tentou acalmá-lo, ele percebeu que era exatamente a pessoa de mente fechada que sempre desprezava. O que o levou ao workshop O Efeito Sombra. Assumir as próprias projeções é uma experiência corajosa, que o torna humilde e pela qual todos temos que passar para encontrar a paz. Ela nos força a reconhecer que somos capazes de fazer coisas que frequentemente desgostamos nos outros. Há muitos exemplos famosos de projeção. Elliot, ex-governador de Nova York, passou a carreira tentando varrer a prostituição, por achá-la absolutamente inaceitável, mas se envolveu em um escândalo com uma garota de programa. O ex-porta-voz do governo, Neil Grant, que continuamente apontava o dedo em crítica do presidente Bill Clinton e era a favor de seu impeachment por suas indiscrições sexuais, mais tarde foi flagrado com um caso fora do casamento. O famoso pastor Ted Haggard, que falava fervorosamente contra a imoralidade e o homossexualismo, mais adiante foi descoberto num relacionamento gay regado a drogas. E um fenômeno do rádio, Rush, que em seu programa condenava abertamente os viciados em drogas, mais tarde admitiu a própria dependência em drogas prescritas. Eu poderia literalmente dar milhares de exemplos de pessoas que em público condenam os outros menosprezando o comportamento que elas próprias têm. Você acha que essas pessoas realmente têm a intenção de destruir a própria carreira, humilhando-se publicamente e envergonhando a família? Era realmente a intenção que tinham? Ou teriam sido de fato pegas de surpresa, ficando profundamente decepcionadas com o próprio comportamento? Será que o diabo me fez fazer isso? Não seria, na verdade, a sombra disfarçada? Como Shakespeare disse brilhantemente, a moça de fato protesta demais. Qualquer que seja a qualidade, o comportamento ou o sentimento, se nos pegamos veementemente em negação, esteja certo de que isso é algo que abrigamos no fundo da psique. Não precisamos procurar muito para descobrir que, em geral, estamos fazendo exatamente o que criticamos nos outros. A aparência pode ser completamente diferente. No entanto, a força propulsora por trás do comportamento é de fato a mesma. Às vezes pode ser desafiador identificar essa força dentro de nós, porque talvez não estejamos demonstrando exatamente o mesmo comportamento que a pessoa em que estamos projetando está, mas o comportamento está ali dentro de nós. Quando temos uma característica sem que haja uma vedação para ocultá-la, fazendo uma analogia com a imagem anterior das múltiplas saídas elétricas, atraímos pessoas e incidentes à nossa vida para nos ajudar a curar e integrar os aspectos negados. Se abraçamos as qualidades que nos perturbam nos outros, já que não nos incomodaremos com elas, talvez a notemos, mas elas não nos afetarão. Essas saídas elétricas terão vedações, portanto não terão corrente. Somente quando estamos mentindo para nós e odiando algum aspecto que nos pertence é que nos tornamos emocionalmente pilhados pelo comportamento de outra pessoa. O reverenciado filósofo e psicólogo Ken Wilber fez uma grande distinção. Ele diz que quando uma pessoa ou algo do meio ambiente nos informa,
e recebemos o que está acontecendo como informação ou com interesse, provavelmente não estamos projetando. Se aquilo nos afeta, se estamos apontando o dedo em acusação ou julgando, se estamos ligados àquilo, é provavelmente que estejamos sendo vítimas das próprias projeções. Até recolhermos todas as partes que foram projetadas, qualquer coisa que nos recusemos a aceitar continuará a aparecer, ou em nosso comportamento ou no comportamento de alguém próximo. Quando não lidamos com a sombra, ela afeta nossos relacionamentos de forma negativa. Ela nos furta a presença da dádiva daqueles ao nosso redor, pois erguemos um muro defensivo de julgamento que nos priva de ver quem realmente são os outros. Isso nos distrai do relacionamento como um todo. Em vez disso, força nosso olhar e atenção para aquilo que acreditamos ser errado sobre os outros. O comportamento de Pilar é um exemplo perfeito de fenômenos de projeção. Uma mulher com 40 e poucos anos que se orgulha de ser uma boa filha. Pilar fica constantemente aborrecida porque o seu pai junta tralha. Todo domingo, ao chegar à casa dele para visitá-lo, começa a se sentir ansiosa e irritada. Quando entra na sala, ao invés de passar a tarde numa conversa agradável de pai e filha, começa a brigar com ele por causa dos jornais espalhados no chão e das dezenas de quinquilharias espalhadas pela sala. Frustrada, Pilar dá início a uma conversa depreciativa, na qual frisa o desleixo dele. Em tal atmosfera de julgamento, os dois se sentem tristes e a visita acaba sendo monótona e desgastante. Pilar sempre vai embora se sentindo mal consigo mesma e o pai secretamente deseja que ela deixe de o visitá-lo, embora seja gentil e solitário demais para confessar. Um dia, enquanto trabalhava no escritório de casa que compartilha com o marido, Emílio, Pilar percebeu algo sobre si própria. Emílio perguntou se ela poderia esvaziar uma das gavetas para que ele tivesse mais espaço para os seus papéis. Irritada, ela rapidamente respondeu que precisava de 6 das 8 gavetas para todos os seus documentos e que ele poderia alugar um guarda-volumes se precisasse de mais espaço. Aborrecido diante da incapacidade dela de compartilhar, Emílio começou a escancarar as portas do armário, uma por uma, revelando centenas de pastas abarrotadas de jornais e recortes de revistas. Ela ouviu Emílio resmungando, embora não tivesse mais prestando atenção ao que ele dizia, e ficou estarrecida. Ali estava, diante de seus olhos, o mau hábito do pai. Ela pode ver que para Emílio todos aqueles recortes criam um monte de lixo inútil. Ela guardava alguns, entre eles cupons de desconto desde a época da faculdade, 20 anos atrás. Subitamente, ao trazer a mente de volta à sala onde o marido estava argumentando que ela não precisava nem de metade das gavetas, ela começou a rir alto. Em apenas alguns minutos, passou do mal-estar da exposição de sua sombra a sensação de libertação do transe da projeção. Ela descobriu que apresentava a mesma característica do pai, embora dela estivesse escondida nas gavetas fechadas do armário. Encarou o fato de que também era uma acumuladora de tralha e pediu ajuda ao marido para se livrar de tudo e jogar fora os recortes, pois seria difícil fazê-lo sozinho. Ela adorava todos aqueles pedaços de papel exatamente como o pai amava os dele. Dias depois, quando Emílio ganhou 3 gavetas, Pilar decidiu compartilhar a história com seu pai e pediu que ele a perdoasse por seu tom de julgamento. Pai e filha deram boas risadas e se abraçaram, algo que sempre faziam como um comportamento rotineiro, mas nunca como expressão autêntica de amor e respeito. A própria admissão da culpa abriu um relacionamento novo de amor e respeito entre Pilar e seu pai.
o que permitiu que ele, pouco a pouco, se desprendesse do passado. Ele chegou a deixar que ela o ajudasse a encher alguns sacos de lixo todo domingo. E aqui está o mais empolgante. Quando você entende a projeção, jamais verá o mundo da mesma maneira. Neste mundo holográfico, tudo é um espelho, e você está se vendo e falando consigo mesmo. Se você escolher, pode olhar agora para o que te afeta emocionalmente como um alarme, uma pista para desvendar uma sombra, um catalisador para o crescimento que lhe dá a oportunidade de recuperar um aspecto oculto de si mesmo. Cada sombra que abraçar lhe permitirá experimentar mais amor, mais compaixão, mais paz e um senso maior de liberdade. E ainda tem mais boas notícias quanto a assumir as próprias projeções. Ao fazermos isso, as pessoas que compartilham nossas experiências da vida têm mais liberdade e uma chance de modificar seu comportamento. Quando rejeitamos características, comportamentos e sentimentos, atribuindo-os às outras pessoas, esses traços parecem de fato que existem nos outros, não em nós. Porém, de vez em quando, vejo que quando as pessoas despertam de seu transe de projeção, aqueles em que estávamos projetando também mudam. Tornam-se livres para se mostrar de forma diferente. Quando podemos ver como são, libertando-as do julgamento e percepções nebulosas, surge uma nova realidade. Acabamos de chegar a um lugar onde podemos revelar, assumir e abraçar todas as características que existem, de modo a não ser mais preciso projetar nos outros nossos aspectos rejeitados. E assim ficamos livres para ver as pessoas através de uma ampla lente de compaixão, em vez de uma lente de projeção. É quando estaremos livres para amar e não apenas a nós mesmos, mas todos os que estão no mundo. É também quando experimentaremos a liberdade.